Olá pessoal, e como eu prometi, eu vou fazer agora esse vídeo utilizando o Excel para mostrar a curva quadrática, como é que ela se comporta de acordo com os valores A, B e C, tudo isso dinamicamente. Promessa feita, promessa cumprida. Esse é o canal Matemática com Anjo Barro, aqui professor Antônio José. Então, finalizando essa parte de função quadrática, eu tenho aqui essa equação. 1x², poderia ser só x², mas aqui para facilitar no Excel, a gente bota o valor para eu poder processar aqui, tá? Então, 1x² menos 10x mais 24. Isso é a função. Aqui está o A, aqui está o B, aqui está o C. Aqui estão as fórmulas, né? Todas aquelas fórmulas da parte teórica, mas a gente não vai quase usar isso. Mas a gente vê aqui o gráfico que o Excel já traça para nos facilitar. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vê, o C é 24. Então ele cruza aqui no 24 o eixo do Y. Aqui é o eixo do Y, aqui é o eixo do X. Legal? Segunda coisa, ele tem duas raízes. Aqui talvez dê para ver melhor assim. Ó, ele cruza no 4 e no 6. O vértice é um pouquinho mais abaixo, tá vendo? Então a gente tem duas raízes, no 4 e no 6. A concavidade é para cima, já que o A é positivo. Deixa eu ver aqui mais. Bom, o vértice ele desce aqui um pouco assim. O x do vértice é exatamente no meio das duas raízes. A raiz 4 e a raiz 6. O vértice está justamente no valor 5 para o x. E o y é o correspondente. Eu teria que jogar o x do vértice aqui para calcular o y, ou usar essa formulinha aqui. Não é o caso. Então agora vamos fazer uma coisa. Vamos duplicar todos os coeficientes. Em vez de ser 1 menos 10 e mais 24, vai ser 2 menos 20 e mais 48. E vamos ver o que acontece com a curva. Ó, menos 2, menos 20, 48. Olha o que a curva fez. Ela afinou. Ó, original, duplicando tudo. Original, duplicando tudo. Mas o que, é que a gente vê? A interseção com y foi para 48, não mais 24, por isso que ela fechou, né, para poder bater aqui. As raízes se mantêm, por quê? Como é que se acha as raízes? É quando se iguala isso aqui a zero. Então fica zero igual a essa equação. Se você multiplica a equação toda por 2 ou divide por 2, como aqui é zero, vai dar o mesmo valor para a raiz. A equação em si é a mesma, entenderam? Quando é função, essa função aqui vai ficar variando e você vê que ela muda, mas as raízes se mantêm. Então você percebe que a original está aqui, quando duplicou ela só fechou. O vértice também desceu mais um pouquinho para poder se acomodar, enfim, é isso que acontece. Agora, partindo do original, a gente vai mudar apenas o A. Vai passar de 1 para menos 1. Olha o que acontece com a curva. Primeiro que ela vira a concavidade para baixo. Segundo, ela continua passando no ponto 24, porque eu não alterei o C. Olha lá. E aí todo o resto se adequa, né? As raízes mudam também, o vértice muda de lugar, tudo se recalcula, tá? Ok. Vamos agora para o quarto gráfico. Esse quarto gráfico eu vou multiplicar todos os coeficientes por menos 1. Vou multiplicar tudo por menos 1. Olha o que acontece. Viram? Como eu falei, multiplicar tudo aqui por um valor não altera as raízes. Então, o lugar que as raízes cruzam ali o eixo do x não muda. Agora muda o c, então muda o lugar que bate no y. Antes batia em 24, agora está batendo lá embaixo, menos 24, que não dá para ver. O vértice passa a ser aqui em cima e a concavidade é virada para baixo. Beleza? Então, original aqui e esse quando eu negativo tudo, ok? Vamos agora para o gráfico 5. Esse gráfico 5, o que é que eu fiz? Eu peguei o primeiro gráfico de todos, que é esse aqui, né, original, e somei 1 ao C. Aumentei um pouquinho o C. Em vez de 24, passou a ser 25. Olha o que aconteceu. O gráfico só se deslocou para cima. Todo mundo se deslocou uma unidade para cima. O gráfico em si, o formato é igual, mas ele subiu uma unidade. Por quê? Porque quando eu mexo aqui, é como se eu estivesse forçando que todo y
tenha 1 a mais. Então, por exemplo, agora quando eu botar 30 aqui, por exemplo, ó, o que acontece? Ele subiu ainda mais, porque eu somei mais 5 aqui. Então, todos os pontos do y somaram 5. A curva, o formato, o jeitão dela se mantém, mas ela sobe, tá? Então, ó, com 30, com 25, com 24. O jeitão é o mesmo, a curva só sobe. E aqui passou a não ter mais raiz. Se você calcular o delta vai dar negativo. Enquanto que nessa posição aqui o delta dá zero, porque só tem uma raiz, que é o 5. Ou tem duas raízes iguais. Ok? Agora, partindo desse gráfico aqui em cima, o que a gente vai fazer? A gente vai mudar o b. 1, menos 10, 30, vou mudar para menos 12 ali no meio. Olha o que aconteceu. Ele muda de aspecto. A curva, o jeitão dela muda um pouco. O 30 continua sendo o ponto de interseção, ó, tá vendo? Com o eixo dos y, não muda. Mas aí o centro dela desloca para a direita, ela desce, então assim, mexer no B mexe em várias coisas, não mexe numa coisa só não. Mas a concavidade continua para cima e continua cortando aqui no C, tá? No 30. Vamos agora ao oitavo. O oitavo, o que eu vou fazer? Eu zerei o B, eu só tenho A e C, e aproveitei e botei o A negativo. A negativo, botou para baixo a concavidade. Quando eu não tenho B, é aquele tipo de momento que para achar as raízes ficaria menos x ao quadrado mais 36 igual a zero. Ou seja, passando x ao quadrado para o outro lado, x ao quadrado igual a 36, então x poderia ser mais 6 ou menos 6. Então aqui as duas raízes. Então as raízes são simétricas. Como elas são simétricas, o vértice está aqui no meio. Então o x do vértice nesse caso é zero, porque ele não é menos b sobre 2a. Se o b é zero, o x do vértice é zero. E aqui vai ser o próprio c, porque ele vai bater aqui, o vértice, então o vértice vai ser esse próprio ponto que é o C. Concavidade para baixo, já falei, é isso aí. Agora eu vou negativar todo mundo nessa função. Ou seja, vai ser 1 e menos 36 aqui. Antes o A era menos 1 e o C era 36, agora o A é 1 e o C é menos 36. Concavidade vira, porque eu botei o A positivo agora, mas as raízes não. As raízes continuam sendo menos 6 e 6. Tá vendo? E o vértice agora fica lá para baixo, porque o menos 36 é o ponto que ele bate agora, não dá nem para ver nesse gráfico. Tá legal? Por fim, vamos zerar o C. Botei aqui 1, menos 5 e 0. O que eu tenho nesse caso? Ora, se o x for zero, o y também é zero, então ele vai passar pela origem. Obrigatoriamente passa pela origem. E quando se resolve, né, as raízes, nesse caso, você deve se lembrar quando falta o c, você botava o x em evidência. Então isso aqui fica x que multiplica x menos 5 igual a zero. Ou x igual a zero, ou x menos 5 igual a zero. Então uma das raízes é 5. Concavidade para cima, raiz 0 e 5. Como o vértice está sempre no meio dos dois, ele bate aqui em 2,5 no x, e aí tem que calcular o y, mas eu acho que o y aqui do vértice é menos 6 mesmo, tá? E tá feito. Era isso que eu queria mostrar para vocês, como é que o gráfico vai variando de acordo com os coeficientes. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. E se vocês quiserem mais conteúdos como esse, né, fazendo no Excel algumas coisas, modificando, porque fica mais fácil mostrar, é só colocar aí no comentário, tá legal? Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ativando as notificações, que aí você vai ser avisado de novos vídeos super legais como esse aqui, ok? Um grande abraço!